Sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Catarina, professora e sua apresentadora do podcast Caminhos da Educação. Aqui nesse programa você vai ter informações sobre tudo que está rolando na educação de Feira de Santana. Teremos muitos quadros, matérias e entrevista com convidados. Então eu convido você a assistir o programa de hoje. Chegou a hora daquele quadro pra gente que gosta de ler e pra você que também não gosta de ler, com vocês, o Minuto Leitura. Roda a vinheta, produção! No Minuto Leitura de hoje, a indicação é Festa de Criança, de Luiz Fernando Veríssimo. É um livro cheio de crônicas muito engraçadas, para você que gosta de ler. Crônicas separadas, ideal para você que não tem tanto costume a ter uma leitura mais longa, mais demorada, e você pode ler as crônicas uma a uma. Essas crônicas falam muito sobre a leveza do dia a dia, tem muitas crônicas muito engraçadas e a gente trabalha muito com comédia nesse livro. Você não sabe se ri, se identifica ou se chora, porque tem algumas crônicas que também são muito emocionantes. Então essa dica é para você que quer ler crônicas separadas, quer ler momentos separados. Eu quero ler uma tarde e de outra de noite, uma de manhã. Esse livro é perfeito para você ler várias crônicas, uma de cada vez. Gostou da dica? Então quero ver o que vocês estão achando do nosso Minuto Leitura. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, ela que é professora da Rede Municipal desde 2006, coordenadora pedagógica e articuladora do programa Novos Caminhos da Educação, programa homônimo ao nosso podcast. Apresento agora para vocês Keila Braga. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre você, quem é você, para o pessoal te conhecer lá de casa. Então, quem é Keila Braga? Keila é filha de Neide e Jedson, né? Gosto muito de chegar nos lugares trazendo a minha origem. Sou casada com Alex e sou mãe de Letícia, que tem 6 anos, né? Sou professora da Rede Municipal de Feira de Santana desde 2006, né? Já temos aí já tenho quase uma relação de 20 anos com a Rede Municipal. Já é uma adulta, já. Isso, esse relacionamento. já alcancei a maioridade, né? Sou também bacharel em Direito e advogada. E chegou um determinado momento que fiz Direito achando que ia para a área jurídica, né? Mas chegou um determinado momento que a educação falou mais alto, né? Ministrei aula também no ensino superior, no curso de Direito na faculdade, mas a educação falou mais alto no sentido de chão de escola mesmo. E o que foi que te motivou a escolher pedagogia, depois de já ter feito um curso de Direito? Não, fiz primeiro pedagogia. Fez pedagogia antes de fazer Direito? Isso, fui para o Direito achando que ia fazer essa transição de carreira. Não deixou, a pedagogia não deixou. Não aconteceu. Então você fez pedagogia antes de fazer Direito, Isso. né? O que foi que te motivou a fazer pedagogia? Eu iniciei o curso de pedagogia aos 17 anos, né? Entrei na UFES. Minha mãe é professora, né? Professora aposentada hoje, tenho na minha família vários professores. Então, na época, fiz aqui em Feira Pedagogia e fiz Direito também em Salvador, né? Na Federal não fui aprovada aqui em Pedagogia e segui. Então, assim, hoje eu não tenho dúvida que era esse caminho que realmente eu precisava percorrer, né? Eu sou uma entusiasta da educação, acho que, de fato, a gente não tem outro caminho para dar certo, né? Precisamos, de fato, fortalecer essa ideia mesmo de que é o único caminho. E eu acho que é isso, né, que me motiva e que me encanta. Quando eu vejo as coisas darem certo, os resultados aparecendo, no mínimo que seja, no mais simples que às vezes a gente vê em chão de sala de aula, né, da escola, eu já tenho, para mim, sabe, chega o coração palpita assim mais forte, eu sou apaixonada, né, e principalmente pela educação pública. Eu acredito muito na educação pública. Hoje nós temos um percentual de aproximadamente 80% dos estudantes estão na rede pública. Então, a gente precisa fazer com que essa educação dê certo e que seja uma educação de qualidade. Com certeza. E você é coordenadora pedagógica, né? Foi
Tem quanto tempo que você trabalhou como coordenação pedagógica? Então, antes de entrar na rede, quando eu iniciei na rede municipal, eu já tinha 10 anos de rede privada, né? E fazia também algum trabalho com coordenação pedagógica na rede privada. E aí, depois, quando eu entrei na rede, eu fiquei apenas na rede municipal. E com 2 anos que eu estava eu inicialmente fui para a sala de aula, né? E eu acho que todo coordenador pedagógico precisa passar por sala de aula. Né? Não vai ser uma especialização que vai garantir para a gente um bom trabalho na coordenação pedagógica. A gente precisa, de fato, ter sentido, né, ali aquele dia a dia, aqueles pormenores de planejamento, de condução de sala de aula, de procedimento em geral. E quando eu cheguei na rede, logo eu fui convidada, na época a secretária era a professora Ana Rita, para que eu desenvolvesse um projeto de leitura na escola. A primeira escola que eu trabalhei aqui em Feira, ela é a escola com o segundo melhor IDEB do município. Então, eu já entrei na escola... Né? Então, assim, que tinha um trabalho pedagógico muito forte. A gente tinha, inclusive, na época, uma certa dificuldade em estrutura física, mas o pedagógico acontecia brilhantemente. Né? E aí, desse trabalho, que foi um projeto de leitura que eu desenvolvi na escola, depois fiz seleção para coordenação pedagógica e lá fiquei até o final do ano passado, quando fui convidada esse ano para integrar aí o time da SEDUC. Sim. E aí, chegando na SEDUC, com essa função de articuladora municipal do programa Novos Caminhos de Educação. Que interessante. E como coordenadora pedagógica, quais foram assim, os seus maiores desafios? Então... A gente sabe que coordenação pedagógica não é brincadeira. Isso. O coordenador é aquele articulador dentro da escola, né? Porque ele precisa estar alinhado com a gestão, com o diretor, com o vice-diretor, os professores e as famílias. Né? Então, esse tripé aí para o coordenador pedagógico é essencial. Então, assim, é um trabalho realmente muito desafiador, né? Porque ao lidar com o professor... a gente que está nessa orientação, né, do planejamento, do olhar estratégico de sala de aula, e aí às vezes nem todo professor aceita de forma tranquila algumas intervenções. Né? Eu tinha muito cuidado, inclusive, às vezes, a olhar um planejamento de colocar que tal fazer isso? E se a gente tentasse dessa forma? Né, para não vir também de uma forma impositiva e dizendo que aquilo ali não estava certo, que precisava ser diferente. Então, eu sempre tive muito esse cuidado, né, de que tal fazermos assim, ou dar pelo menos umas 3 sugestões para que ali fosse a decisão dele, de qual caminho, então, ali seguir. Mas, assim, acho uma função de extrema importância. Muito, né? Difícil. E muito difícil. Com certeza. Mas é o lugar que eu gosto. E sobre agora você é articuladora do programa Novos Caminhos da Educação. Conta pra gente um pouquinho o que é esse programa, como é que ele funciona, pra quê, pra quem. Isso. Então, assim, o programa Novos Caminhos da Educação, que ganhou esse ano, ele já acontecia na rede desde 2023, como Caminhos da Educação. Mas ele ainda não tinha acontecido no seu formato completo, né? Porque o que consiste o programa? Ele é baseado em 3 pilares, que é a avaliação, o acompanhamento e a formação de professores, né? Então, assim, até então não tinha contemplado ainda todos esses pilares. Esse ano, por exemplo, qual é o foco maior? Alfabetização das crianças. Aqui no município, ele atende aos alunos do 1º ao 5º ano, que corresponde aos anos iniciais. Né? Então, todos os alunos de todas as escolas da rede, do 1º ao 5º ano, eles são atendidos pelo programa. Então, na formação, todos os professores do 1º ao 5º ano, eles são convocados para participar da formação de professores, que acontece na SEDUC mensalmente, né? E aí a gente tem um enfoque maior em língua portuguesa e em matemática. Da avaliação, nós realizamos no decorrer do ano avaliações. No início, a gente faz logo a diagnóstica para ver como é que as crianças chegaram na escola, né? Como é que estão logo no início do ano letivo. Então, baseado nesses resultados, a gente começa a traçar novas estratégias para poder observar, né? Quais novas ações precisam ser feitas para que, diante daqueles resultados, a gente tenha melhores resultados. Então, esse ano nós fizemos a diagnóstica em fevereiro e fizemos agora, em julho,
a formativa 2. Então, já percebemos, inclusive, uma melhora significativa na alfabetização das crianças, principalmente esse ano, que foi um ano cheio de avaliações externas, né? SAB, SAEB, CAED. Então, assim, esse ano foi um ano realmente muito desafiador. E o acompanhamento que, a partir dos resultados das avaliações dos alunos, enquanto equipe pedagógica da SEDUC, nós vamos para as escolas, né, acompanhar como é que está sendo feito esse trabalho. Então, o que a gente faz primeiro? Aqueles resultados, as escolas, por exemplo, que ficaram, as 20 escolas que ficaram com resultado mais preocupantes. Então, a gente começa as visitas a partir dessas escolas. Isso aí a gente vai fazer as escutas, né, dos gestores, quais foram as principais dificuldades que eles tiveram, que estão tendo, que tipo de ajuda estão precisando. A partir desses resultados, a gente mostra também para eles quais novas estratégias podem estar sendo utilizadas. Então, assim, as avaliações do programa, elas não são feitas apenas para cumprir mais uma avaliação. Ela tem um objetivo que é potencializar o trabalho. Então, não é resultado por resultado. Esse resultado, ele precisa ser analisado minuciosamente para que dali a gente possa tirar novas ações, né, novas estratégias para, consequentemente, melhorar a qualidade da aprendizagem das crianças. E você falou um pouquinho sobre a formativa, sobre a diagnóstica. Conta pra gente um pouquinho de, além dessas, né? E pode falar também um pouquinho sobre essas, quais foram as ações que foram mais pertinentes, assim, da gente destacar em 2025 pela SEDUC? Então, em 2025, como eu falei, o programa, tanto que esse ano ele ganhou um novo nome, a gente que era só Caminhos de Educação. Tem desde quando esse programa? Começou essa parceria, que na verdade é uma parceria com a Associação Bem Comum e a Liceu Consultoria. Sim. Então, esse acordo foi firmado em 2023. Só que em 2023 e 2024, o programa não trabalhou com todos os alunos da rede, trabalhou apenas com o 2º e o 5º ano, que são as turmas que fazem as avaliações externas. Sim. Então, esse ano teve ampliação para todos os alunos do 1º ao 5º. Foi por isso que ganhou o novo nome também, né? Isso, porque ele já viria com um novo formato. Assim como o material estruturado. O que é esse material estruturado? São cadernos de atividades para os alunos, que elas são organizados de acordo com as habilidades que os alunos precisam alcançar. Então, o programa, ele tem... esse material ele é distribuído bimestralmente. Em anos anteriores só foram distribuídos também para o 2º e o 5º ano, e esse ano todos os alunos da rede receberam, né? Nós já estamos agora já acabamos de fazer a distribuição do último volume, que foi o volume 4. Né? Então, assim, um material, inclusive, quando a gente chega nas escolas, é um dos itens que é mais citado. Os professores amaram o material, né, que facilitou bastante o trabalho deles, inclusive porque vem com as orientações didáticas. Então, ali, para o planejamento do professor, ele pegar aquelas orientações e colocar em prática... Né? Já facilita muito já facilita muito, né, o trabalho deles, e a gente consegue ver também um melhor resultado. Né? Então, tem o caderno de português, o caderno de matemática, e tem o caderno de fluência. O que é esse caderno de fluência? Ele é todo com textos, né? E aí esses textos que os professores podem estar trabalhando a leitura diariamente, a leitura para ir para casa, a leitura de leite. Então, né, de treinamento mesmo de leitura, porque a leitura, ela precisa ser também treinada. Né? Então, o material foi um dos pontos fortes do programa. A gente tem tido um feedback muito bom em relação a isso. As formações também de professores que aconteceram, né, todos os meses aconteceu a formação, e também assim a mobilização que a gente fez para as avaliações externas, tanto do SAB como do SAEB. Né? Então, assim, realmente foi um grande destaque. As escolas sinalizaram bastante, né, em relação a isso. Agora mesmo, antes do 5º ano fazer a avaliação do SAEB, nós fizemos um simulado que teve uma correção ao vivo pelo canal do YouTube da SEDUC. Então, temos vídeos assim, maravilhosos. Enquanto as crianças acompanhavam a correção, tinha uns que pareciam comemorando o gol de Copa do Mundo. E a gente comentou, né, em programas passados sobre o Pacto pela Alfabetização. Também Pablo Roberto já tinha comentado com a gente sobre isso. Então, conta pra gente qual é a relação desse programa com o Pacto pela Alfabetização. Então, eu diria que o Pacto ele nasceu assim, meio que de mãos dadas com o programa Novos Caminhos de Educação. Né? Então, diante dos resultados que nós tivemos, e a gente trabalhou muito com o resultado que a gente teve final de 2024.
34% das crianças no segundo ano alfabetizadas. Então, é um índice muito baixo. Né? Então, precisamos fazer alguma coisa. A gente ficava o tempo todo, precisamos fazer alguma coisa. E essa coisa, ela precisava sair da escola, da sala de aula. Ela precisava ser uma coisa, né, mais ampla. Então, a gente falava muito, a gente precisa fazer uma mobilização municipal. E daí veio, né, o Pacto pela Alfabetização, com esse objetivo da gente potencializar esses números aí, não falando necessariamente apenas em números, mas falando em números que eles estejam retratando realmente esse avanço na aprendizagem das crianças. Então, assim, hoje estou muito feliz, inclusive, ontem eu ainda não tinha assistido, assim, na TV, o VT que traz, né, que fala sobre o Pacto pela Alfabetização. E engraçado, quando eu vi ontem passando na televisão, estava fazendo outra coisa em casa, quando eu vi, eu parei e assisti, como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. E quando me dei conta, os olhos já estavam cheios de lágrimas, deve ter sido muito emocionante, e aí, assim, eu tinha assistido no dia do lançamento lá, mas como eu estava fazendo a apresentação também, estava muito envolvida. E aí ontem foi aquela sensação, sabe quando a alma diz, é isso aí? Tá funcionando, tá dando certo. Fiquei muito feliz e pensando justamente isso, que essa mensagem realmente chegue, né, para todo mundo, que possa entender que, assim, não são grandes coisas, não são grandes investimentos. Quando a gente fala em convocar toda a sociedade civil, os empresários, engraçado que na própria semana do lançamento do Pacto, eu encontrei com uma amiga, que ela é empresária, enfim, ela fez uma amiga, eu ouvi falar sobre isso e como é. Eu fiz, minha filha, se você tem mais ou menos quantos funcionários? Ela falou, eu tenho uns 80 lá na empresa. Eu fiz, se vocês convocassem os funcionários que têm filhos em idade escolar, por exemplo, e conversar com eles sobre isso, inclusive, enquanto empresária, né? Dizer, olha, gente, quando vocês tiverem a escola dos filhos de vocês convocarem para uma reunião ou porque precisa conversar, conversem comigo para que a gente possa alinhar e eu possa tá liberando vocês. Então, assim, como eu disse para ela, a gente não está falando necessariamente em investimento que o empresário chega. São pequenos passos. É de quantas pessoas, quantos funcionários eu tenho que têm filhos nessa idade de alfabetização, o que é que eu posso estar fazendo? Então, assim, são coisas simples, de doação de livros também, de deixar coisas muito eu acho que o simples fato de você parar e se preocupar. Eu acho que aquele momento do lançamento do Pacto foi muito essa virada de chave, assim, dizer, epa, eu tenho essa responsabilidade também. Né? Eu preciso estar atento, porque isso impacta em todo o funcionamento da sociedade. Né? Quando a gente para no sinal e está cheio de crianças e de adolescentes ali, né, limpando aqueles para-brises, enfim, e o simples fato de, por que não está na escola? Né? Então, assim, o pacto é isso, né? Não é apenas essa preocupação, essa ideia de que eu tenho que ir na escola, tomar uma leitura, eu tenho que doar um livro. Não, é essa postura mesmo de entender a importância da alfabetização para toda a sociedade. E trazer isso para o dia a dia, né? Trazer isso para o dia a dia. Então, assim, a gente acredita, a gente percebeu, inclusive, uma nova mobilização nas escolas, nas visitas que a gente tem feito agora após o lançamento, né, do Pacto. A gente já percebe mais espaços alfabetizadores dentro da escola. Recentemente nós visitamos uma escola semana passada no distrito e aí a coordenadora apresentando para a gente, né, eles convocaram todos os funcionários né, do pessoal de serviços gerais, do porteiro, da gestão, enfim, e aí todo mundo, ela fez um levantamento dos alunos de primeiro e segundo ano que ainda não estão alfabetizados. E aí meio que distribuiu lá, vocês vão escolher pelo menos umas 5 crianças para vocês apadrinharem. E aí, diariamente, eu tomar uma leitura ou levar um livro para fazer, né, fazer uma leitura com eles, enfim. Então, assim, é isso, né? Então, essa criança, aquele padrinho que vai tirar ali um minutinho e fazer uma leitura e tomar uma leitura com ele. Então, isso, com certeza, vai ter um impacto muito grande. Vai fazer uma grande diferença. Muita diferença, né? Então, assim, são essas ações. Já soubemos de outras escolas que copiou a ideia do cestinho do livro, né?
transporte escolar. Nessa mesma escola, inclusive, tem uma mãe que ela agora está indo no transporte para ir fazendo a leitura para as crianças. Então, é isso que a gente está falando, né? De pequenas ações, mas que tem uma abrangência imensa, né? Que vai alcançar aí, com certeza, muitas crianças. Então, assim, eu estou muito feliz, né? Quando eu digo que eu sou entusiasta da educação, não é de grandes coisas não, nessas coisinhas pequenas, assim, que vão acontecendo. Então, estou muito feliz com essas duas grandes ações mesmo, né? Que a SEDUC conseguiu esse ano dar essa prioridade, né? Nós temos muitas outras ações dentro da Secretaria, mas a alfabetização esse ano realmente ela teve um olhar especial. Eu diria que o secretário esse ano ele dispensou um olhar especial para a alfabetização. E que bom, né? Sim, necessário. Que a gente continue, necessário demais. E você disse que você é mãe da Letícia. Isso. 6 anos. 6 anos. E depois que a gente, né? Eu não sou mãe ainda, mas acho que o professor, depois que se torna mãe, se torna pai, ele começa a ter ainda um outro olhar sobre a educação, uma paixão ainda maior, né? Como é que a sua vida familiar, a sua vida pessoal influencia hoje no seu olhar sobre a aprendizagem? Então, primeiro porque, assim, aquele desejo de que todo esse processo, minha filha, inclusive, está nesse processo de alfabetização, né? Ela, com 6 anos, ela está no primeiro ano, esse ano, inclusive, com a tão esperada formatura de todas as letras, não só do ABC, mas a formatura de todas as letras. Então, assim, acompanhar esse passo a passo e, ao mesmo tempo, né, aquele desejo de que isso acontecesse, alcançasse em todas as crianças. Né? Então, isso, para mim, tem um significado também, assim, muito forte, porque, na medida do possível, toda a possibilidade que eu tenho de falar, inclusive, para os pais das escolas que a gente acompanha, né, que faz parte da rede, de falar justamente isso, da importância da presença. Nós temos estudos aí que falam, né, que a aprendizagem das crianças, que tem acompanhamento familiar, que tem essa presença familiar, e às vezes é não saber, até você dizer para seu filho que você não sabe aquela resposta, mas ter uma conversa com ele sobre isso realmente já vai ter um grande significado, né? Não ficar apenas no lugar da cobrança. Então, assim, acompanhar esse processo de Letícia, inevitavelmente, mexe um pouco mais com a pedagoga, né? E eu faço ainda um esforço imenso de não ser a pedagoga dentro de casa. Né? É meio difícil. É muito difícil. Mas vamos ter, né, a prática de leitura, então sempre uma leitura antes de dormir, na medida do possível, oferecer os mais diversos portadores aí textuais também. Né? Meu marido também, ele é analista de sistema, mas também é professor, né, do ensino superior, então é uma casa de professores. E ela tem muito essa referência. Então, na medida do possível, né, a leitura está sendo não apenas cobrando a leitura dela, mas sendo também referência de leitora. Né? Hoje, inclusive, é o Dia Internacional do Livro. Então, assim, e principalmente isso, acho que o que mais me inquieta é esse desejo mesmo de ver uma criança. Letícia, aos 4 anos, ela já lia palavras simples, né? Já escrevia alguma coisa, enfim, já conseguia se comunicar através da escrita. E aí a gente alimenta esse desejo de que a gente consiga que isso também. Temos na rede pública, sim, no Dia do Pacto mesmo, subiu ao palco uma leitora lá no primeiro ano, um aluno de grupo 4 também querendo mostrar a sua escrita. Então, a gente tem muito também, mas a gente queria que né, que isso alcançasse muito mais crianças. E estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu vou fazer a última pergunta, mas eu quero que você não fale só para mim, mas fale também para o pessoal de casa. Qual olhar que você tem sobre o futuro? Quais são os novos caminhos da educação para o futuro de Feira de Santana? Um futuro em que a gente tenha realmente uma educação de qualidade, uma educação em que mostre para a gente os resultados através, né, das aprendizagens das crianças, o engajamento das famílias. Então, assim, uma rede com realmente excelentes resultados de chão de escola. Muito obrigada, Keila. Eu desejo muito que nós tenhamos sempre alguém como você na secretaria, alguém que ame a educação, alguém que ame ver realmente as nossas crianças da rede municipal evoluindo e crescendo, se desenvolvendo, porque são dessas pessoas, são desses professores, desses coordenadores que a gente precisa, que amam a educação e que querem colocar mesmo para frente esses novos projetos para que a educação continue impactando
mundo, impactando vidas a cada dia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada também. Bora dar uma pausa pra dica? Esse é o quadro Pausa pra Dica, pra gente dar uma dica de estudo pra você. Roda a vinheta! Você sabia que dormir pode melhorar o seu processo de aprendizagem? Ah, dessa dica aí vocês gostaram, né? Pois é, a dica de hoje é sobre o seu sono. Porque quando a gente dorme, o cérebro trabalha organizando tudo que nós aprendemos durante o dia. Quando a gente dorme, é aquele momento em que a memória está lá trabalhando, absorvendo todas as informações que você teve, que você estudou, que você ouviu durante o seu dia. Mas não é só isso. A alimentação também faz uma grande diferença. Então, quem come bem, aprende bem também. Faz toda a diferença porque quando você come frutas, verduras e comidas saudáveis, o cérebro funciona melhor. Então, você acaba estudando com uma duração um pouco maior. Diferente de quando você come doces, né? Porque apesar de dar aquele gás logo assim no início, depois passa e a sua mente já começa a se cansar e esquecer as informações que você absorveu durante o dia. Então, vamos investir na alimentação e no bom sono. Se você quer continuar aprendendo, a dica é essa. Comece cuidando de você. Desligue o celular antes de dormir, não tem aquele sono, né? Às vezes a gente quer dormir e depois de mexer 2 horas no celular a gente quer dormir. O sono não vai ser tão saudável. Então desligue o celular antes de dormir, se alimente bem e assim você vai ter um processo de aprendizagem muito melhor. Essa foi a dica de estudo da semana. E o nosso programa chegou ao fim. Ah, que pena. Mas fica de boa, que semana que vem tem mais. E se você quiser continuar ficando ligado em tudo que tá rolando na educação da nossa cidade, você já sabe onde me encontrar, né? Terça-feira, às 14 horas, aqui na TV Feira. Semana que vem, estamos de volta. Um beijo e tchau!